Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui num lugar diferente, especial. Já falamos semana passada que estamos ajeitando o templo para um culto presencial, mas online, e vamos aproveitar, pintar a igreja. Estamos numa grande demanda financeira. Claro que a gente tem alguma coisa para começar a investir, mas precisamos de contar com a fidelidade dos irmãos nos dízimos. Aqueles que são dizimistas, continue a dar dízimos. Aqueles que não são, você que vive na comunidade, você que prometeu nos ajudar financeira, moral e espiritualmente, cumpra a sua palavra, trazendo o seu dízimo para a igreja. Pode colocar na conta do banco e você vai ver logo depois aí a conta. Você pode levar na igreja, colocar no cofre. Você pode pedir a um diácono ou um presbítero que busque em sua casa. Mas, por favor, é um tempo que nós devemos investir muita grana, muito dinheiro, para a gente poder ter um lugar mais aprazível para receber os irmãos, para comunicarmos a mensagem do Evangelho para Jaú, São Paulo, Brasil, o mundo, através das mídias que vamos instalar na igreja. Eu queria ler com vocês agora, nesse momento, no livro de Atos dos Apóstolos, fala como viviam os cristãos primitivos, nossos irmãos, os primeiros que se converteram. E perseveravam os cristãos na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esta é uma igreja não perfeita, esta é uma igreja ideal. Veja como ela vertia, como ela se concentrava para dentro e vertia-se para fora. E como a mensagem do Evangelho foi graçando toda Jerusalém, entrando para todos os lugares e abençoando, salvando vidas, transformando vidas, fazendo uma revolução na cidade de Jerusalém. Fantástico, né, gente? Esse é um grande desafio que temos, de sermos também como a igreja de Jerusalém, uma igreja ideal. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, por esse tempo. Estamos meditando na Tua Palavra e agora vamos cantar e vamos ouvir a pregação. Dá, ó Deus, que esse culto seja diferente, que a gente saia daqui com a mente, com uma compreensão mais abrangente a respeito de quem é o Senhor, que é a obra que Ele fez na cruz, o perdão que foi ofertado gratuitamente no Calvário, a beleza da igreja de Cristo, como ela se reúne no poder da ressurreição e como ela espalha a vida no poder de Jesus Cristo. Ó Deus, que Teu Espírito aclare a nossa mente, mas que Ele também aqueça o nosso coração. É o que pedimos, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor da igreja dele, a qual pertencemos, e ao Senhor Jesus, a quem adoramos, o nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Beleza, gente? Beleza mesmo. Já lemos a palavra, já vimos como vivia a igreja, como era a dinâmica da igreja, o desempenho da igreja, e agora nós vamos cantar. Somos a igreja de Cristo, gente. Deus nos separou para louvá-lo, para adorá-lo. É possível que haja um coral que cante mais bonito que a gente, mas não com o mesmo coração, não com a mesma alma. Então vamos adorar a esse Jesus maravilhoso, o Senhor e cabeça da igreja. Vamos lá, gente. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar.
oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de Ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir,
aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Oi, gente, acabamos agora de cantar, de louvar a Deus. Vocês viram uma pequena mensagem sobre os dízimos. É hora importante, sim, de somarmos força para sermos fiéis naquilo que prometemos, para que tenhamos um lugar aprazível. Quando o culto for presencial, a gente esteja numa igreja limpa, gostosa, com um som bom, mandando a mensagem para o Brasil e o mundo inteiro, porque vamos fazer presencial, online, ao vivo. Tá bom, gente? Então vamos começar a nossa pregação de hoje. Minha oração é que Deus fale ao seu coração. João capítulo 20. Ao cair da tarde, versículo 19. Daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como eu estava falando, muitas vezes as nossas portas estão abertas, figuradamente abertas, mas fechadas, no sentido de não aceitar, não abrir o coração para receber pessoas de todos os lados da nossa cidade. Sei que é complicado, é difícil, mas muitas vezes a igreja está de portas fechadas, como estava aqui a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles estavam com portas fechadas porque eles estavam com medo dos judeus. Muitas vezes as pressões de fora, as pressões externas que sofremos como cristãos, como salvos em Cristo, nos aprisionam, de tal forma que a gente tem que fechar a igreja. Medo da crítica, medo da zombaria, medo de achar que somos fanáticos, medo de achar que estamos atrapalhando a ordem pública. Mas o espaço público é de todo mundo, normalmente o espaço do templo religioso, o templo nosso aqui na rua Quintino, presbiteriano. Não precisamos de ter medo de ninguém, nós precisamos temer somente a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. E os judeus estavam com medo, e os discípulos estavam com medo de serem levados cativos, presos, zombados, vilipendiados. Imagina 12 homens seguindo um judeuzinho à toa qualquer. Isso poderia parecer muito humilhante, ia levá-los certamente à prisão, como logo depois levou João e Pedro e João. Então muitas vezes algumas pressões externas inibem a igreja de abrir as suas portas para que todos entrem, para que seja um portal de misericórdia, para que todos tenham acesso à graça de Deus, de cultuarem a Deus como nós fazemos. Isso é que é importante para a vida da igreja. Precisamos estar com portas abertas, vencendo o medo, vencendo as dificuldades, vencendo a pressão, mas não precisamos de ter medo. Temos que ter medo, como diz Jesus, daquele que pode matar tanto o corpo como pode matar a alma. Outra coisa que acontecia com a igreja primitiva, quando Jesus chegou ali, ele chegou vivo, e eles se alegraram, porque Jesus estava vivo, mas Jesus havia dito que ia ressuscitar. A falta da experimentação, da experiência de um Jesus vivo na igreja faz com que as portas sejam fechadas. Somente o Jesus ressurreto,
que matou a morte, que venceu, que está dentro da igreja. Ele disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está na igreja e às vezes nós não percebemos que Ele está ali, porque ficamos tão preocupados com as coisas mortas, como cadeira, como púlpito, como a ceia, como o copinho, como a bateria, como a roupa do fulano, como o coral, como o louvor. Ficamos tão preocupados com as coisas que esquecemos que Jesus está vivo dentro da igreja. A falta da experiência de um Jesus vivo é que faz com que as portas fiquem trancadas. Porque imagine, se você tivesse isso bem vívido dentro de você, que os seus amigos de escola, do trabalho, da rua, da vizinhança, eles estão mortos. Eles estão indo para o inferno. E você vai naquela hora do culto encontrar com irmãos que vão encontrar com o mais velho. E esse mais velho tem um remédio para tirar aquele amigo da morte. Eu tenho certeza absoluta, se você tivesse essa experiência viva do Cristo vivo, você não deixaria aquela pessoa em paz e você diria: você nem sabe o que você está perdendo. Eu vou encontrar os meus irmãos e nós vamos encontrar juntos com a pessoa mais maravilhosa do mundo, que é Jesus. Ele está vivo, Ele está reunido conosco lá na igreja. Você já imaginou isso? Você faria isso, mas é a falta da experiência do Cristo vivo dentro da comunidade, ressurreto dentro da comunidade, é que faz com que as portas da igreja fiquem fechadas. E lá estavam os discípulos, com a vida guardada dentro de um cofre, enquanto pessoas estavam morrendo lá fora. A igreja não pode ficar de portas fechadas. A nossa igreja é uma igreja pioneira aqui nessa região. Nós temos que abrir as portas e mostrar para os nossos amigos o Cristo que nós adoramos como corpo, como igreja. Somos mais do que 12 discípulos, mas precisamos da experiência viva. Os discípulos estavam com as portas trancadas porque tinham experiência com Cristo morto, e Ele havia dito que ia ressuscitar. E vou dizer para você, Jesus disse que ia estar conosco, como disse para os discípulos que iam ressuscitar, eles não creram. Como Ele disse que está conosco e nós não cremos. Cremos talvez só com uma fórmula dogmática, mas não com uma experiência do coração. É a falta do Cristo vivo na comunidade, reunido com os 12, com os 120, com a multidão, com a igreja de Jaú. É a falta da experiência desse Cristo vivo é que faz com que as portas da igreja se tornem casa de misericórdia, portal da misericórdia, trancado e nunca abre para ninguém. Esse é um apelo que o Espírito Santo está fazendo. Esse é um apelo que a Escritura está fazendo. Vamos abrir as nossas portas de par em par, para recebermos as pessoas, para que elas saibam de uma coisa: alguma coisa diferente acontece naquela igreja. Parece que tem um negócio de vida ali dentro que a gente nem entende. Claro que tem. É o Cristo ressurreto, vivo, a quem devemos adorar. Lá estavam os discípulos, com a vida incubada e com a morte rodando em toda a cidade de Jerusalém. E eles lá, medrosos, acanhados, tímidos e com uma vida para distribuir. De repente, aparece o Cristo vivo no meio deles. E eles sentem uma alegria que sempre depois exibiram durante toda a vida deles. Quando Jesus apareceu ali, eles experimentaram o Cristo vivo, a alegria transbordou tanto que saiu daquele cenáculo e se espalhou pela cidade inteira. 2.000 pessoas, depois uma multidão, 4.000 cidades, e essa alegria contagiante, esfuziante, ia atingindo o coração das pessoas, e centenas e milhares de pessoas foram se afluindo para a igreja do Cristo vivo e ressurreto. O que faz uma igreja trancar as portas? A falta da experiência cultica, a falta do culto experimental entre os irmãos, de Jesus vivo dentro da comunidade. E os discípulos estavam com as portas trancadas. Era uma igreja, sim, reunida ali, mas com portas trancadas. Falta da experiência de um Cristo vivo. Então, as razões por que as portas da igreja estão fechadas, como aquela igreja romana lá em São Paulo, o portal da misericórdia fechado não adianta nada, é por causa do medo. E é por causa da falta da experiência do Cristo vivo. Mas eu vi uma outra coisa que mantinha as portas, os ferrolhos trancados. Falta de paz. Quando Jesus chega no meio deles,
entra por aquelas portas fechadas e ele diz: paz seja convosco. Essa palavra para eles era muito comum, eles cumprimentavam um outro, um cumprimento bem hebraico, Shalom Adonai. Quando um hebreu dizia Shalom Adonai, ele não está falando só de paz como um estado de falta de problema, é um estado de plenitude. Paz na casa, paz no comércio, paz no trabalho, paz na vida, paz nas relações pessoais, paz na família. O judeu falava isso como uma espécie de completude da vida. Agora imagina na igreja. A gente não consegue fazer nada sem paz no coração. Tudo fica errado, tudo fica confuso, os pensamentos se amontoam e se misturam. A gente não tem sossego para trabalhar, para estudar, para namorar, para comprar, para vender. Quando a gente não tem paz no coração, não tem jeito. Agora imagine isso em nível de igreja. Quando a igreja não tem paz, quando a igreja que é a pregadora, a propaladora da paz, ela mesma vive em conflito interno, sem a paz do seu Senhor, sem a paz de Jesus, imagina o que acontece. O grande problema é que aquela igreja estava fechada porque eles olhavam um para o outro, com medo de falar a verdade um para o outro, com medo de se abrir, de chorar um para o outro. Faltava paz no coração deles, eles não tinham sossego. E Jesus deixou um grande presente. Jesus deixou uma herança para o seu povo. Não deixou carro, não deixou fazenda, não deixou bens materiais. Ele disse, deixe-vos a minha paz. Olha, quando a igreja está sem paz, espiritualmente as portas ficam fechadas. As pessoas que não querem, quando entram, não conseguem ficar ali dentro, porque falta paz. Jesus nos deixou uma grande herança e muitas vezes nós jogamos fora esta herança. Houve um grande pregador metodista chamado Stanley Jones, e ele morava na Índia. Ele fez uma série de conferências e chamou um pastor famoso, evangelista, e encheram um estádio, um ginásio ali, pregaram o evangelho. À noite ele saiu com o pregador e tinha um pedinte à porta. Depois que todo mundo foi embora, e ele saiu, o pedinte disse: o senhor é o pregador daí? Sou. O senhor não poderia me arranjar alguma coisa para comer? Ele disse: eu não tenho nada aqui, nem dinheiro, mas eu tenho um talão de cheque. E fez o talão, o valor, deu na mão do pedinte e ele foi embora. No outro dia, o Stanley Jones sai, no mesmo horário, depois do culto, que era uma série de conferências. O pedinte estava lá. Ô pastor, eu continuo precisando. Ele disse: mas eu não te dei, o Stanley Jones disse, eu não te dei o cheque ontem. Ele disse: mas como é que eu vou chegar no banco com essa roupa? Como é que eles vão descontar o cheque? O Stanley Jones disse: o problema não está na sua roupa, o problema está na minha assinatura. Eu assinei esse cheque, ele tem que te dar. Essa é a minha assinatura, essa é a minha chancela de que você vai sair desse estado de depredação e de miséria. Às vezes a igreja tem essa herança nas mãos, que é a paz do Senhor, mas fica se digladiando, ficam se devorando, se mordendo, e isso inibe a ação da vida ressurreta de Cristo. Cristo não pode fluir no meio de uma comunidade que vive em crise. Conflito do pastor com ovelha, da ovelha com o pastor, do conselho com o pastor, do conselho com a igreja, junta diaconal, do irmão, a irmã, o presidente da junta, o presidente da SAF, da UPH, da mocidade, das crianças, escola dominical, adulto, criança, adulto. Não tem jeito. Faltava para a igreja de Jerusalém a paz de Jesus. Por isso, ela estava com as portas fechadas. Jesus disse, entrou naquela porta e disse: paz seja convosco. Meus irmãos, estamos falando sobre a igreja de portas fechadas. Na verdade, os discípulos estavam ali, encurralados naquela casinha, naquela gaiola, poderíamos dizer, com seus corações atribulados, angustiados, cada um guardando os seus segredos, seus medos, suas angústias. Pedro com a consciência pesada, Tomé que não acreditava, e faltava paz no coração deles. Por isso que a igreja estava fechada, por isso que eles estavam naquele cenáculo, naquele quartinho de portas fechadas. Quando falta paz no coração dos crentes, a igreja fica de portas fechadas. Mas havia uma outra coisa tremenda que faltava àquela igreja: o poder do Espírito Santo. Não faltava o Espírito, falta o poder. Jesus chegou, soprou sobre eles o Espírito. Quando esse poder desceu sobre eles, as portas se abriram. Eles perderam o medo, encheram o coração de paz, porque o fruto do Espírito é paz.
e eles enxergam a vida de poder e autoridade espiritual e saíram pregando o Evangelho. E centenas de pessoas entraram agora para os portais daquela igreja aberta, portais da misericórdia. Coisa extraordinária. Muitas vezes a igreja, na verdade, não precisa tanto de teologia, embora seja importante, ela precisa mais de poder. Não precisa tanto de hierarquia, mais de poder. Não precisa tanto de liturgia, mais de poder. Não precisa tanto de fórmula, mais de poder. Não precisa tanto de verba, mais de verbo, de autoridade do Espírito Santo sobre ela. E recebereis poder ao descer sobre vós. E o fogo desceu sobre a igreja. Alguém contou certa vez que havia nos Estados Unidos uma pequena igreja protestante. E uma igreja fria, o pastor orava, pedia a Deus que tivesse misericórdia. Num sábado para domingo, a igreja começou a pegar fogo. E avisaram o pastor chamou a junta diaconal e os presbíteros e os crentes e os vizinhos da igreja, da cidade, começaram a chegar ali. E o pastor, no meio daquele caos, porque não conseguira apagar o fogo, ele começa a pregar no poder do Espírito. E as pessoas começam a se quebrantar, a se converter, começam a cantar, a orar e a chorar. Quando termina aquele culto, algumas dezenas de pessoas aos pés de Cristo. E ao terminar o culto, o presbítero disse para o pastor: pastor, eu nunca vi essa igreja assim. Aí o pastor disse: eu também nunca vi essa igreja pegar fogo. Na verdade, o que nós precisamos é do fogo, do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito desce sobre a igreja, e com poder e graça, o testemunho do Evangelho se alasta por todos os lugares e a porta da igreja é aberta. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja do fogo, do Espírito, não da emoção humana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todos aqueles que saem anunciando a mensagem do Evangelho, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, foi bom encontrar com vocês. Um abraço.